Papo Mineiro tem a honra de receber hoje, numa prosa sobre bioenergia, o economista Mário Campos, MBA em Finanças pelo IBMEC e Relações Governamentais pela Fundação Getúlio Vargas de Brasília. Ele entrou na Associação da Indústria da Bioenergia e do Açúcar, né? a CIAMIG, em 2003. Ocupou superintendência, a secretaria executiva e atualmente exerce a presidência CIAMIG Bioenergia, representando os mais de 30 associados, que são produtores de açúcar, de etanol e da bioeletricidade em Minas Gerais. É o presidente da Bioenergia Brasil. Preside também o Conselho Empresarial de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável na FIENG, o SEMA. E é vice-presidente no Centro Industrial e Empresarial de Minas, a CIENG. Mas também já foi presidente do Conselho Temático da Indústria e do Meio Ambiente da Confederação Nacional da Indústria, CNI, o COAGRO e a COEMA, e também ex-presidente da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Açúcar e do Álcool, junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então, nós estamos conversando com alguém que está à frente e que também entende muito do assunto bioenergia, algo muito em voga no nosso país atualmente. Seja bem-vindo, Mário Campos. Muito obrigado, Hernani, pelo convite. É um prazer estar com você, né, nesse Papo Mineiro. Eu, como mineiro, fico muito satisfeito da gente poder conversar um pouquinho, né, sobre as coisas que os mineiros fazem, né, para transformar Minas e o Brasil. Não tem dúvida. Minas é Brasil, né? Exato, é um país, né? Síntese. É uma síntese do Minas nosso é um país. Não tem dúvida. Então, Mário, hoje nós vamos ouvir um pouquinho da sua história, né? Você fica à vontade de falar, de contar qualquer coisa, e nós vamos seguindo. Ótimo. Então, bom, você já leu o meu currículo, né? Eu tenho hoje 42 anos, casado, né, com a minha esposa Ângela. Nós temos 2 filhos, um casal lindo, Giovana, que vai fazer 5 anos, e o Bernardo, de apenas 7 meses, né, que não são os nossos xodós. E a gente faz, e a gente vive aí pela família, né? Então, uma pessoa, assim, a minha característica é realmente ser muito família, e porque ou eu estou com ela, com a minha família, ou eu estou trabalhando, né? Então ou às vezes a gente até está com a própria família trabalhando, né? Então a gente procura justamente equilibrar a nossa vida para dar né, todas as necessidades, né, principalmente dos filhos, né? E é para eles mesmos que a gente faz, né, Mário? Exato, é isso que a gente... E tive uma oportunidade muito grande na minha vida. Eu sempre fui muito estudioso, né? Sempre encarei realmente os estudos de uma forma diferente. Passei praticamente a minha vida inteira estudando dentro da UFMG, né, o Colégio de Primeiro Grau, Centro Pedagógico, depois fui para o Colégio Técnico, do Colégio Técnico já entrei na Faculdade de Ciência Econômica da UFMG, e quando eu estava no terceiro, acho que era aí, no segundo período, eu fui convidado por uma professora. Na época, o diretor da escola era o ex-ministro, né, de Ciência e Tecnologia do Brasil, Clélio Campolina. Depois se tornou também reitor da UFMG. O Clélio tinha um grande amigo no setor de açúcar, de etanol, de cana-de-açúcar. Aliás, 2 grandes amigos, e eles pediram, então, para indicar um aluno, né, para iniciar um trabalho de estágio dentro da associação do setor, dos sindicatos do setor, né, em Minas Gerais. Eu confesso para você que, na época, a única cana-de-açúcar que eu conhecia era uma que meu pai plantava lá em casa. E eu usava aparelho nos dentes, e eu não podia nem aproveitar, que senão quebrava o aparelho. E realmente foi uma transformação. Em março de 2003, eu lembro até hoje, 5 de março de 2003,
o Mário estava entrando como estagiário na Ciamig e o Brasil lançava o primeiro veículo bicombustível da nossa história, né? Um Gol vermelho da propaganda da Volkswagen, lançado, né, que o veículo revolucionou esse mercado de bioenergia no Brasil, porque retomou um programa que foi lançado em 1975, que foi o Proálcool. Nós estamos fazendo 50 anos do Proálcool agora, retomou todo o programa de consumo de biocombustíveis no Brasil, porque nós começamos a voltar ao consumo, né? A gente fala que setor que não tem demanda é um setor que não tem por que existir, e realmente a demanda do setor naquele momento era uma demanda em queda, depois, né, de um apogeu e um grande crescimento na década de 80, segunda metade caindo, primeira década de 90 toda com dificuldade, e o setor ali estava fadado a ser somente um produtor de açúcar e ter uma mistura, né, de etanol na gasolina, que existe no Brasil há muitos anos. E esse lançamento desse veículo foi realmente algo que revolucionou. E eu tive a oportunidade, então, de crescer dentro da estrutura, né, da representação do setor. Faço menção aqui ao nosso ex-presidente, Luiz Custódio Cota Martins, um cidadão de Ponte Nova, com uma grande história dentro do setor, uma vida dedicada ao setor, que teve também papel fundamental, e na época também uma outra pessoa, um padrinho que eu tenho na minha vida, que é o Luciano Rogério, que era superintendente lá da Ciamig, e o estagiário então cresceu, o estagiário hoje é presidente dessa estrutura e ajuda o setor a fazer realmente, a fazer de forma diferente, né, tudo aquilo que a gente vê, né, que a gente conhecia, né, como segmento de bioenergia e de produção de açúcar. Bom, o que eu posso dizer, né, daquele período que o Mário entrou há 22 anos atrás, em 2003, para agora? Minas Gerais, naquele momento, produzia e processava 15 milhões de toneladas de cana-de-açúcar. Minas Gerais, ano passado, atingiu uma produção de 83 milhões de toneladas de cana-de-açúcar. Né? Nós temos hoje mais de 1 milhão de hectares. Quase 6 vezes. Exato. Então, temos mais de 1 milhão de hectares de cana plantada no estado. Passamos a ser o segundo maior produtor de cana-de-açúcar do Brasil. Né? Minas, que tem uma história muito grande nesse setor. Já tivemos aqui muita coisa, muitas empresas. Depois tivemos um período muito complexo de fechamento dessas empresas. Minas estava um pouco de lado, né, nesse processo de construção do setor, mas com a expansão, né, do segmento ali, principalmente na região do Triângulo Mineiro, nós tivemos um grande crescimento nesse período. Né? Então, na época a gente ainda queimava a palha da cana-de-açúcar para corte, usava muito corte manual, que é a construção da nossa história do Brasil, né? A cana-de-açúcar foi um dos primeiros produtos, né? O açúcar, um dos primeiros produtos da nossa economia. E a gente mudou completamente. Depois do pau-brasil, né? Depois do pau-brasil. Então, a gente mudou completamente o nosso processo de produção. Passamos a mão a esquemar a palha da cana. Passamos, então, do corte manual para um corte mecânico. A desenvolver novas habilidades dos nossos colaboradores, né? Então, muitos cortadores de cana viraram operadores de máquinas, tiveram outras oportunidades, né? Oportunidades melhores, oportunidades também de não serem mais migrantes, né? Antes eles vinham de regiões como o Vale de Jequitinhonha, norte do estado, ou o próprio Nordeste, para cortar cana, e passaram a ter oportunidade de criar raiz, né? Dentro daquela localidade, e nós temos muitos casos no setor. Hoje é um segmento que emprega diretamente mais de 55 mil colaboradores em Minas Gerais, né, produzindo, né, seja no campo, seja nas indústrias, e de forma indireta, né, se a gente somar direto e indireto, nós estamos falando de quase 200 mil colaboradores, né, um segmento com grandes ramificações na cadeia para trás e para frente. É um segmento que eu falo que a grande virtude do Brasil não é só o que a gente chama da agropecuária, da produção agrícola.
ou da produção pecuária. É a sua capacidade de industrializar essa produção. E nós temos nesse segmento um exemplo muito forte desse processo, que a gente consegue criar valor com o produto do campo. Então, a gente, no Brasil, a gente tem condição de plantar praticamente tudo, né? E tudo com produtividades altíssimas e muito competitivos. Agora, a capacidade de industrializar, não necessariamente a gente tem em muitos setores. E a gente conseguiu, dentro dessa estrutura, do agro, fazer, né, de uma usina propriamente dita, processadora de cana-de-açúcar, a gente conseguiu criar toda essa dinâmica importante, com conceitos modernos de utilização de resíduos, de economia circular. Então, fazendo um parênteses aqui, quando a gente analisa nosso processo produtivo, a questão do próprio circuito fechado da utilização de água, a gente, como parou de queimar cana, a gente não precisa mais lavar a cana, então reduziu muito a captação de água. A água que entra no processo, ela é tratada para ser reutilizada. Os resíduos da produção, como o bagaço de cana, a gente utiliza para a produção de energia do processo, para o processo produtivo e para a exportação do excedente. Nós temos agora um produto mais novo, que é o biogás, o biometano, produzido a partir dos resíduos da produção de cana-de-açúcar, como a vinhaça, que é um subproduto da produção de etanol, o mesmo a torta de filtro, que é um subproduto da filtragem do caldo da cana, né? Então, a gente tem muita coisa a mostrar, né, dentro desse segmento. E eu tive a felicidade de ver tudo isso nascendo, né, crescendo, desenvolvendo, trabalhando fortemente na abertura do mercado de etanol no estado de Minas Gerais, abrindo e vendo a abertura ainda maior das nossas exportações de açúcar. Minas Gerais é o segundo maior produtor, o segundo maior exportador de açúcar do Brasil, um produto importantíssimo na nossa pauta de exportação, às vezes muito vilanizado, né, pela sociedade, mas a gente tem hoje um produto que, apesar de todos os processos contrários, ainda cresce muito no mundo. É um dos energéticos mais baratos do mundo, importante nas dietas alimentares, né, pelo nosso mundo, né, principalmente nesses países da África, da Ásia, onde a população mais cresce, do Oriente Médio, né, onde a gente tem crescimentos grandes, né? Então, é muito importante essas cadeias agroindustriais que têm capacidade de produzir, através de uma planta, produtos tão nobres, seja no setor de alimentos ou de energia, né? E a cana-de-açúcar é uma planta incrível que consegue transformar a luz do sol numa capacidade muito grande em estrutura para a gente produzir tudo isso, né? Então, você imagina o que a gente consegue fazer com essa cana-de-açúcar, que é algo invejável no mundo. E ao longo da minha jornada, como representante do setor, eu tive a felicidade de conhecer muitos países e de conhecer a produção agrícola e a agroindustrialização em muitos países. E eu posso dizer, o Brasil, sem dúvida alguma, é o país onde esse tipo de sistema tem mais condição de dar certo. Apesar das nossas complexidades trabalhistas, tributárias, ambientais, eu fiquei muito surpreso, por exemplo, ao visitar a Índia e observar que na Índia você tem uma limitação em termos de tamanho de terra que você pode ter sobre sua propriedade. Então, em algum momento no passado, a Índia fez essa divisão, e a Tailândia também. Eu falo Índia e Tailândia porque são países concorrentes do Brasil nesse mercado de açúcar, e eu tive a oportunidade de participar, de visitar. Então, são países onde você não consegue ter esse tipo de estrutura, né? Onde você tem condição de ter escala, onde não tem... a gente aqui não tem limitação de tamanho de propriedade, a gente não tem limitação de estruturas comerciais. Então, eu posso ter, por exemplo, eu posso ser proprietário da usina e posso plantar também a cana, ou parte da cana, né?
nesses países, você há uma divisão entre quem planta, quem processa. Então, assim, por mais que a gente reclame, né, que o Brasil é intervencionista, tudo, nos segmentos agroindustriais, eu vejo um campo muito fértil para a gente poder trabalhar, né? E especificamente o setor de bioenergia de açúcar, de cana-de-açúcar, que eu conheço mais e trabalho com ele, eu acho que nós temos uma capacidade muito grande de agregar valor, criar valor. Então, por isso que a gente, né, nessas andanças pelo mundo, a gente fica muito satisfeito de ter. Agora, não, como a gente está falando de alimento e está falando de energia, a gente precisa de política pública, né, por direcionamentos. Por mais que a gente, como setor empresarial, tenha uma característica mais liberal, né, de desburocratização, de reduzir o papel do Estado, coisas que no setor empresarial a gente sempre prega, mas em algumas áreas a importância de política pública é muito importante. E ao longo desse tempo, eu tive a oportunidade, aqui eu tô misturando o pessoal com o profissional, de participar, de estudar muito como é que funciona todas essas ligações, né, entre setor público e setor privado, melhor maneira de fazer, melhor maneira de conversar, né? Tive a oportunidade de participar da primeira turma de MBA da Fundação Getúlio Vargas, a primeira turma de Relações Governamentais do Brasil, né? Eu saí de Belo Horizonte, fui a Brasília para poder estudar durante 2 anos, né? E a partir dali, a gente também, um campo grande se abre para a profissionalização dessa área, desse segmento. A gente tem visto uma grande transformação desse processo, né? A gente vive numa democracia, e o processo democrático exige a participação da sociedade, né? Isso que eu prego. Inclusive, uma curiosidade, né? Além de tudo isso que eu faço, eu também hoje tenho a felicidade de participar de um grande programa da FIENG, que é de formação de conselheiros, né? Nós temos um programa de formação, nós já qualificamos aí mais de 1.000 pessoas, 1.000 profissionais, né, que têm como objetivo participar de conselhos, seja de conselho de administração, de conselhos com participação popular. O objetivo do curso é mostrar quais são as atribuições, né, o que um conselheiro precisa saber e precisa ter de consciência. E hoje eu sou responsável pela cadeira de Relações Institucionais e Governamentais. E é isso que a gente prega, né? Precisa participar. E trazendo cada vez mais os mineiros, né, para esse processo, né? A gente sabe da nossa característica, né, que é importante. Então, misturei um pouco das 2 coisas aí Não, daqui a mas pouco eu volto, né, para falar o que nós conseguimos construir de forma mais recente, né? Como foi a porcentagem de novas tecnologias nessa mudança? Então, como eu comentei, nós tivemos um grande desafio de mudar o nosso processo produtivo. Passamos da colheita manual, com utilização do fogo, para uma colheita sem utilização do fogo, com colheita mecânica. E aí você tem todo um desafio, né, de passar... A cana-de-açúcar, ela tem uma característica interessante. Eu planto ela num ciclo de 5, 6 anos. Por que eu digo isso? Eu planto, ela cresce, eu colho, ela cresce novamente, eu colho, ela cresce, até um momento que é viável economicamente eu tirar aquela cana e replantar. E normalmente eu utilizo uma cultura de rotação, uma soja, um amendoim, dentro do processo. Então, em algum momento também nós vamos produzir soja, amendoim, dentro desse sistema. E o grande desafio foi colocar uma máquina, né, super pesada, né, dentro de uma estrutura que você vai passar para colher a cana-de-açúcar e depois daqui a alguns dias ela tem que rebrotar novamente, ela tem que transpor essa barreira do pisoteio, né, da máquina. Então, assim, foi um aprendizado muito grande, onde o setor teve que incorporar, foi uma curva de aprendizado longa. Hoje nós temos
hoje nós conhecemos muito mais do que no passado, então você tem essa incorporação disso aí, né, da tecnologia no campo. Hoje o campo também é muito fértil para todas as outras, dão conhecimentos, por exemplo, de aplicações de fertilizantes, aplicações de defensivos, a utilização de biológicos, que é a coisa mais nova que nós temos, né, reduzindo, por exemplo, o uso de químicos. Então, assim, o campo hoje é uma revolução, né, conhecendo mais as variedades, né, revolução, novas variedades de cana adaptadas às regiões de expansão. Nós temos, inclusive hoje, uma variedade geneticamente modificada também para atacar uma determinada praga, né, da cana. Então, muita tecnologia está sendo adotada. E agora nós estamos aguardando, nós temos um setor, boa parte do setor, né, algumas empresas são sócias de um centro que chama Centro de Tecnologia Canavieira, que fica em Piracicaba. E cana-de-açúcar se planta com muda. O plantio de muda é um plantio sempre muito complexo, que é um gargalo para o setor, porque a gente fica entre o mecânico, que é ineficiente, e o manual, que depende de muita gente, de um curto período de tempo, e normalmente é um trabalho com muito migrante, e hoje é muito complexo esse processo. A gente tem falta de pessoas no Brasil, né? No Brasil, infelizmente, o percentual grande hoje vive de recursos de governo e não querem perder isso, né? Ao se destinar a trabalhos formais, né? E o setor tem uma responsabilidade com a sociedade, né? Até porque nós estamos falando de 500 anos de história, em função do nosso passado, né? A gente não pode... A gente tem que aprender com as coisas que foram feitas no passado e fazer de uma forma totalmente diferente. Isso que a gente mostra, nós somos totalmente modernos e a gente tem que respeitar e respeita muito os nossos colaboradores. Então, a gente fica entre essas duas estruturas. Aí, voltando ao CTC, nós estamos na expectativa nos próximos anos da gente ter, e eu vou colocar aqui entre aspas, a semente da cana, né? Porque aí eu vou começar não mais plantar a cana como muda, eu vou começar a plantar a cana como se planta grãos, né, com maquinário diferenciado, garantindo uma estrutura de crescimento daquela planta muito melhor. Então, essa revolução hoje nós temos no campo. Né? Não é nem evolução, é uma transformação, né, Marco? É uma transformação. Exato. E também nós tivemos uma transformação também na indústria. Né? Claro que a indústria, fazer açúcar etanol é um processo já conhecido há muitos anos. Mas o fato de você fazer isso de uma forma muito mais eficiente. Então, por exemplo, nós tivemos, no início dos anos 2000, o setor passou a fazer parte desse programa de diversificação de fonte energética, energia elétrica. E o setor começou, então, a exportar a que a gente chama de bioeletricidade, que é energia elétrica produzida a partir do bagaço da cana. E isso fez com que a gente também transformasse nossos processos industriais, colocassem mais motores, por exemplo, elétricos, que são mais eficientes, que é aquela troca de calor, de vapor que nós tínhamos antes, como acionamento. E hoje, então, nós temos plantas muito mais eficientes em termos de consumo de energia, o que faz com que sobre mais energia para exportação. Né? Hoje o setor é responsável, se a gente considerar somente o que é exportado de energia, a gente está falando de 5% do consumo de energia do Brasil vem do setor de cana-de-açúcar. E se a gente considerar aquilo que a gente deixa de comprar de energia para a produção de açúcar e etanol e produz na própria empresa, nós estamos falando aí de 8% do total de energia no país. Né? Então a gente utiliza metade para produção e metade para exportação. E temos condição de aumentar ainda mais, que muitas usinas ainda não estão exportando. Então, assim, a gente mudou muita coisa na indústria, processos de produção de etanol mais eficientes, né? Processos de açúcar também mais eficientes. Então, assim, foi realmente grandes transformações nos últimos anos. Tivemos um período de forte expansão, que foi principalmente de 2003, 2004 até 2010, onde muitas usinas novas foram construídas, em Minas, no Brasil. Então, o novo, né, traz essa tecnologia nova, né, dos processos.
Então, assim, realmente é uma usina, um setor realmente de ponta hoje, e não há segmento do mundo nesse setor que compete com o Brasil de igual para igual. Então, o açúcar que é produzido aqui no Brasil é o mais barato do mundo, de menor custo. O etanol que é produzido no Brasil é o de menor custo. A energia de biomassa aqui é o de menor custo. E o nosso desafio, obviamente, é demonstrar isso para o mundo, né? Porque existe muito protecionismo nesse processo. Nós já brigamos com a União Europeia por causa de subsídio ao açúcar, já brigamos com a Índia, com a Tailândia, com diversos países. Hoje não tem mais nem como brigar, porque nós não temos mais uma OMC ativa, né? Então, ou seja, a gente tem muita coisa para demonstrar, né, desse processo. E é claro, né, quando a gente fala dos produtos nossos aqui no Brasil, a gente quer ver também, né, e aí vem uma parte importante desse processo. Esse modelo que nós temos no Brasil, a gente quer que outros países possam replicar. Por que isso? A gente sabe, a indústria automobilística não vai produzir um veículo só para o Brasil, ela quer modelos mundiais, né? A indústria, podemos falar daqui a pouco. também está acontecendo muita fusão, né, entre elas. Exato. Né? E a gente vai falar daqui a pouco, porque quando a gente fala hoje de bioenergia, existe um objetivo no mundo. O objetivo é descarbonizar a economia. Esse é o grande objetivo. E aí a gente observa que, quando a gente olha a matriz de emissões de diversos países, o transporte tem um poder, um papel muito forte dentro desse processo, né? Ou seja, uma participação muito grande. Então, há um foco sobre o transporte e a produção de energia em geral, né? E no Brasil não é o que nós temos, porque nós já fizemos essa transição lá atrás, como comentei, o próprio tem 50 anos. Hoje, Hernani, 45% de todo o combustível líquido de veículos leves no Brasil é etanol. Nós substituímos quase metade do combustível do ciclo leve por etanol. Nós temos uma mistura de biodiesel no diesel, no ciclo pesado, vamos ter agora um biometano, que pode ser um substituto para o diesel, com pegada praticamente aí zero de emissão. Então, a gente tem muita capacidade de fazer isso. A gente quer replicar. Então, a gente começou a fazer também um trabalho pelo mundo. Então, por exemplo, hoje, a Índia já mistura 20% de etanol na sua gasolina. O Japão anunciou recentemente que vai passar de 10 para 20. Né? Ou seja, a China, várias províncias querendo também fazer, apesar da eletrificação lá dos veículos elétricos chineses, né, do grande dano, eles ainda têm muito carros a combustão, também estão trabalhando. O nosso maior concorrente, mas é o nosso maior parceiro, né, que é os Estados Unidos, porque nós somos o segundo maior produtor de etanol e os Estados Unidos é o primeiro. E os Estados Unidos, ele é o primeiro em produção de etanol, eles produzem a partir do milho, mas eles só misturam 10% de etanol na sua gasolina, né? Ainda podem, em alguns momentos do ano, eles podem alcançar 15%. Então, a gente quer fazer ver essa aplicação também. Na América Latina, a gente tem Argentina com mistura, Paraguai, Bolívia, Colômbia, então Guatemala, diversos países que também adotaram blends. Nós temos um exemplo também na Europa, na França, também que já adotou. Então, ou seja, na Ásia, né, como eu comentei, Índia, também tem Tailândia, tem outros países também que adotaram, o Vietnã estava também para trabalhar. Então, a gente quer ver esse modelo replicado justamente para dar esse caráter de mundo, né? A gente sabe, as montadoras que estão aqui estão na Índia, estão na Tailândia, estão na Europa, estão nos Estados Unidos, né? E aí a gente chega no tema atual, né? Eletrificação a bateria. Que o Brasil ele é muito interessante as coisas aqui no Brasil, como que são, né? Eu voltei agora recente dos Estados Unidos e a gente sabe como que está a briga, né? Estados Unidos, China,
E lá você tem o precursor do veículo elétrico no mundo, que é a Tesla, né? Mas, assim, quando você observa, os Estados Unidos escolheu e tem convicção de que o modelo melhor para o país é um modelo a gente chama de híbrido, né? O veículo híbrido. E você observa nas ruas, né, na frota de táxis, boa parte dos Ubers, o modelo híbrido. O que é o modelo híbrido? Eu pego um modelo a combustão, que é conhecido como motor, coloco um sistema elétrico, que de fato, eficiência por eficiência, combustível que o motor a combustão, em termos de utilização de energia para o que ele coloca, mas ali você tem um veículo mais eficiente. Eu ando num híbrido no Brasil, um híbrido hoje da Toyota. Eu espero, nos próximos meses, trocar pela nossa Fiat aí de Minas Gerais, né? Que agora também tem modelos híbridos. É impressionante um veículo que dobra a quantidade de quilômetros que você roda com 1 litro de etanol, somente de colocar realmente essa contribuição dessa estrutura de motor elétrico com bateria, com pequena bateria. Eu não preciso ter um carro com bateria grande, é uma pequena bateria que utiliza. Então eu ganho ali 30, 40, 60, 70, dependendo do modelo, e eu não preciso chegar em casa e tentar arrumar uma tomada, ou montar uma superestrutura. Superestrutura, imagina a confusão dentro dos... Então, assim, infraestrutura no Brasil é complicado, quem vai pagar isso, né? E o mais importante é que o Brasil produz o híbrido, não produz o elétrico. Então, a gente tenta demonstrar o que é melhor, né, para a sociedade, né? Então, assim, essa conjunção de biocombustíveis, motorização híbrida, né, veículo híbrido, e dando mais eficiência para o consumidor e resolvendo o problema da descarbonização, é a melhor solução do Brasil. É isso que a gente prega, né? A gente prega, e isso está se transformando em política pública e uma série de coisas. E aí, olha a coisa interessante. Eu saio do veículo leve, a partir do nosso processo, eu consigo agora, como eu comentei, o nosso novo produto é o biometano. Nós já estamos produzindo biometano a partir de vinhaça em Minas Gerais, lá no município de Tupaciguara, perto de Uberlândia, mas vão ter outros projetos. Foi anunciado agora um grande em Uberaba. Também vai ter de aterro, já tem, né? Acho que aterro de Sabará e outros aí vão ter produção de biometano. Eu posso revolucionar também o mercado de pesados, caminhões, que é onde é mais difícil fazer a descarbonização, também utilizando isso. Já tem biodiesel, mas pode ser até, né? Você pode juntar as duas coisas. Então, você tem o biometano. E aí, o que eu posso fazer também? Já ir para outros sistemas de transporte. Então, hoje nós temos no Brasil a discussão do SAF. O que é o SAF, né? É o combustível de aviação sustentável. Então, é a mesma molécula de querosene, só que é o bioquerosene. Eu vou misturar o SAF, e o SAF pode ser produzido através de produtos do agro. Então, você tem a rota lá hoje mais difundida, que é a rota do óleo vegetal. Eu tenho a rota do etanol, que é muito importante, chama ATJ. E tem a rota do gás, que pode ser biometano. Então, assim, a oportunidade do SAF é imensa. Existe um acordo mundial das companhias aéreas para descarbonizar, né, e eles precisam mostrar isso para o público, né? Quando você compra, principalmente passagem internacional, tem ali, quer descarbonizar a sua viagem, né? Paga um pouco mais. Então, eles têm esse desafio. E nós temos também agora o marítimo. Marítimo é um processo complexo, né? E mais o Brasil. O Brasil sai daqui para levar minério, soja, açúcar, lá para a China, né? Ou seja, roda o mundo. Então, assim, o marítimo, a gente tem um desafio muito grande também de descarbonizar, e também ali o etanol tem uma possibilidade grande. A gente já está observando aí aparecimento de motores, que a gente chama de flex, metanol, etanol,
compras públicas, né? Sistema Petrobras, Transpetro fazendo isso. Então, assim, nós temos muitas oportunidades dentro da estrutura. Agora, isso tudo só foi possível porque, em um determinado momento, nós construímos, junto com o governo, na época do governo Temer, um programa chamado Renova Bio. Nós certificamos toda a produção de etanol no Brasil. Eu sei a pegada de carbono de cada etanol, de cada usina no Brasil. Então, criou um modelo, né, onde a gente conseguiu trazer essa forma de pensar, né, descarbonizante, né, para o processo, e isso ajudou muito, então, a gente a construir essa ideia. Então, hoje eu tenho condição de dizer o quanto que nós reduzimos a emissão quando comparado com gasolina, quanto que o biodiesel reduz quando comparado com diesel, biometano com gás natural convencional, e assim por diante. E isso vai criando corpo dentro da estrutura. O Brasil em 24, só para eu terminar essa parte, nós aprovamos uma série de coisas no Congresso, e aí vem também misturando um pouco. Eu tive a oportunidade, estou terminando agora o meu segundo mandato à frente de uma entidade nacional que chama Bioenergia Brasil, onde a Cianig Bioenergia faz parte da Bioenergia Brasil. Estou terminando esse mandato, provavelmente estou indo para um terceiro mandato aqui, onde a gente conversa e a gente faz uma defesa de interesse do setor em Brasília. Inclusive, agora estou conversando com você, é o mineiro que saiu de Minas, está em Brasília para fazer esse trabalho nacional contra Brasília. Ainda bem, graças a Deus, graças a Deus. E o nosso objetivo, justamente, em 2024, a gente viu uma janela muito importante de viés para esse segmento ambiental. Então, a gente, olha, provamos tanta coisa que ajudamos na discussão para aprovar, e eu vou elencar aqui muita coisa. O Brasil aprovou um novo regime automotivo, chama Mover. E no Mover, criou o carro sustentável, criou o conceito de emissão por ciclo de vida. Então, não basta identificar, o europeu acha que o carro elétrico é bom, porque ele só vê, o carro não tem tão descarga. Então, ele é bom. Só esquece que ele produz energia a partir do carvão, né? E aí usa energia elétrica a partir do carvão. Nós não. O Brasil foi o primeiro país a adotar o ciclo de emissão completo. Primeiro, de forma escalonada, nós vamos falar do que a gente chama de poço à roda, né? Ou seja, como é a energia produzida e como é a emissão no uso, e no futuro, do berço ao túmulo, ou seja, como os materiais que foram produzidos, o que os veículos utilizam para ser produzidos, foram produzidos, qual que é a pegada de carbono, como que a energia foi produzida, combustível foi produzido, como é que é o processo de uso, como é que é a emissão no uso e como é que é o descarte, né, desse material. Então, a partir de 32, é esse novo conceito do berço do Brasil. O Brasil foi pioneiro nesse processo. Então, o Mover trouxe isso, depois referendado por uma outra lei chamada Combustível do Futuro, que regulamentou a captura e estocagem de carbono, regulamentou o diesel verde, regulamentou o SAF, mandato de SAF, mandato de biometano, criou possibilidade de maiores blends, né, de etanol na gasolina no futuro. Nós estamos trabalhando agora para ir para 30%, biodiesel também. Então, assim, e uniu várias políticas públicas. Aprovamos também o PATEM, que é um processo de financiamento de toda essa estrutura, né, de energias verdes, renováveis, com utilização aí de estrutura de precatórios, ou seja, é uma engenharia muito interessante. Aprovamos o mercado de carbono, ajudamos, né, no debate, na discussão. Tivemos também a lei do bioinsumos, e na reforma tributária, que foi regulamentada ano passado, nós criamos já, porque a reforma é assim, começa a transição em 27, com PIS, COFINS, vai virar CBS, depois o ICMS em 29, até o final de 32, o ICMS vai virar o IBS. E nós criamos já o conceito de diferenciação tributária entre esses biocombustíveis, os existentes e os que vão aparecer, referentes aos combustíveis fósseis associados, ou seja, à concorrência, o diferencial tributário na estrutura. Então, o brasileiro pode ter certeza, nós vamos ter muita coisa novidade no futuro e vai pagar menos por isso que emite menos.
tá? Então, o tributo vai ser menor. Então, a gente criou toda essa estrutura, é um trabalho muito forte, né, que a gente cria, que a gente faz para que tudo isso possa acontecer e virar o quê? Virar investimento, mudar as vidas das pessoas. Eu não sei se você sabe, Hernani, a gente está no interior do Brasil. E o interior do Brasil é sempre muita dificuldade, né? Dificuldade de comprar uma casa, dificuldade de conseguir as coisas, às vezes a infraestrutura não é tão boa. E o setor, principalmente o de Minas, tem uma característica muito interessante. Além de instalar, a gente criou estrutura, levou rodovias, pavimentamos rodovias, tem um programa com o Estado agora também, onde a gente tem um programa de investimento em infraestrutura. Então, ou seja, assim, a gente transformou muitas vidas, eu tenho certeza, e transformou para algo muito bom, né? Que é todo esse conceito que eu estou falando aí de bioenergia, né? Tem algo que é muito marcante na nossa vida e na minha, como eu comentei, dessas viagens que a gente consegue fazer pelo mundo, né? Quando eu cheguei em Nova Delhi, e mesmo em Bangkok também, Nova Delhi na Índia, Bangkok na Tailândia, a gente sente uma fumaça, né, em cima da cidade. Né? Uma coisa estranha, né? Então, o ar é esquisito. A qualidade do ar é um negócio assim. E hoje, assim, você vai lembrar, eu lembro de muitas vezes a gente vê matérias, por exemplo, da cidade de São Paulo, que é a nossa maior cidade no Brasil, e a gente lembra, né, de como era complicado ficar em São Paulo alguns anos atrás. E hoje não é tão ruim, não é tão difícil. Os índices são índices assim, das grandes metrópoles, um dos melhores das grandes metrópoles. E eu tenho certeza que isso tudo que a gente construiu, né, porque também é a cidade que mais utiliza etanol, tá? Tudo isso que a gente construiu tem impacto em saúde pública também. Então, é muito importante isso que a gente faz. Então, eu posso dizer que nós estamos na vanguarda da bioenergia. Exato. Né? Não tem lugar nenhum. E espero que ela se transforme numa melhor mobilidade em todo o país. Exatamente. Porque é um calcanhar, né? Exatamente. Mas eu fico muito satisfeito de ser um mineiro que está à frente disso tudo, que sabe isso tudo, que está vendo tudo. Um mineiro novo que tem aí mais uns 30, 40 anos pela frente. Eu espero. Espera ter saúde para isso tudo, né? Porque a gente sabe que é importante. Agora, eu sempre falo isso, a gente não faz nada sozinho, né? O mineiro tem uma característica muito importante, né? A gente faz as coisas, mas a gente tem a capacidade de dividir as conquistas. Eu acho que isso é um ponto importantíssimo nosso. Não tem dúvida. Então, eu aprendi muito na minha vida com os nordestinos, na sua capacidade de articulação política, o pragmatismo do paulista, tá? O empreendedorismo do Centro-Oeste, né? de realmente de abrir novas fronteiras. Então, eu tive a felicidade de juntar um pouco de tudo isso na nossa principal característica, de que é tentar dar equilíbrio a todo o processo. Né? Eu acho que esse é o nosso papel aí. Tá? O homem Mário está satisfeito? Tô satisfeito. Está feliz? Isso que é importante. Estou feliz, estou feliz. Então, para a gente terminar, eu queria que você deixasse uma mensagem. Né? A mensagem geral, né? A mensagem que eu assim, como cidadão, a gente tem um país com uma oportunidade, uma característica muito assim, importante para o mundo, né? Nós temos 66% do nosso território preservado, nós temos uma parte onde a produção, a escala e tudo é imbatível, principalmente nessa área do agro. O que falta a nós é realmente vestir a camisa do Brasil e fazer essa transformação como deve ser. Dentro das estruturas da nossa democracia, conversando, e para isso nós temos que participar do processo. Eu tenho a felicidade de ser de um setor que participa do processo.
que dialoga, que não se esconde através de alguns programas internos, né, de grandes empresas, mas que participa, que está na linha de frente. E como eu comentei, não faço nada sozinho. A gente está sempre ao redor com as pessoas, porque as conexões elas são múltiplas. E com isso a gente vai conseguindo desenvolver projetos de longo prazo, resolvendo os problemas, né, inerentes de curto prazo. Então, esse é o recado que eu deixo a todos. Vamos participar mais nos nossos processos, mas participar de forma consciente, de forma propositiva, né? Não é só reclamar. Sempre assim, ao ver alguma coisa que nos chateia, tentar entender, estudar e sugerir coisas de forma para resolver. Porque eu acho que fazer diagnóstico a gente está cansado de fazer. A questão é como que a gente pode resolver. Nós já sabemos, o diagnóstico Exatamente. nós sabemos. Exatamente. Tá bom? Mar, quero te agradecer, foi excelente, né? A gente saber que está tão bom esse setor, tão assim, acelerado na sua transformação. Isso é importante demais. E a gente confia que a gente pode ter um mundo ainda muito bem melhor do que nós temos. Muito obrigado, tá? Eu Um agradeço. grande abraço para você. Tudo bom, sucesso. Tchau. Até logo. Tivemos então aí uma aula, né, gente? Uma aula de gente que está enfronhado num assunto tão importante que é a bioenergia, que sabe, que vive isso diariamente. Então isso é muito importante e eu fiquei muito satisfeito com essa entrevista. Até o próximo Papo Mineiro. Forte abraço.